pessoal, eu sou João Vitor Wróblewski, estudante de Psicologia, e estamos com mais um projeto diferenciado aí no canal. Normalmente os meus vídeos, eu não costumo fazer muita referência bibliográfica, não costumo ficar dando indicações de livros com certa frequência, para tornar os vídeos um pouco mais dinâmicos. Então eu acredito que quando você fica trazendo referências bibliográficas por meio do vídeo, ele acaba empacando um pouco o vídeo e acaba se tornando um pouco mais tedioso. Em função dessa fluidez melhor, eu costumo gravar vídeos nos formatos aí que quem já segue o canal conhece e já está habituado. Porém, também, várias pessoas já deixaram relatos aí nos comentários dos vídeos que têm utilizado os meus vídeos para trabalhos escolares, para produção de trabalhos acadêmicos. Visando essas pessoas que estão produzindo trabalhos com os vídeos e que demanda um certo rigor acadêmico, científico um pouco maior, eu estou trazendo esse novo formato de vídeo. Não vai ser eliminado o formato antigo, então vou continuar produzindo vídeos mais dinâmicos, vídeos com o mesmo formato já padrão aí do canal, porém também vou estar trazendo esse formato onde eu vou estar, pelo menos na área da psicanálise, que é a minha área de maior estudo, eu vou estar apresentando as teorias psicanalíticas de um modo mais embasado, com uma coisa mais didática. E justamente em função de quem tem utilizado o canal aí para estudos. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais a psicanálise, se você quer ir um pouco além da simples curiosidade de saber o que é a psicanálise, mas também saber como ela se formou, quem são os principais autores dessa área, coisas do gênero, assista essa sequência, essa série de vídeos. Eu já sei que haverão 2 que já estão programados, esse mais um, e eu vou tentar aí, ao decorrer dos dias, fazer mais alguns. Então estejam acompanhando os vídeos que começam com psicanálise. Esse vai ser o psicanálise 1, e vai existir o outro psicanálise 2, e aí talvez existam outros, então estejam buscando se gostarem do formato. Também auxiliem clicando em gostei e nos dando retorno nos comentários, afirmando se gostou ou se não gostou também desse formato, para que eu saiba se vai ser útil para as pessoas que seguem o canal ou não esse tipo de vídeo. Bom, enfim, chega de enrolação, vamos começar com a temática de hoje, que é sobre o princípio, o início da psicanálise. Então vamos falar um pouco sobre de onde surgiu a psicanálise. Eu vou começar a partir de 3 autores que são muito importantes para a psicanálise, que são Joseph Breuer, o Pierre Janet e o Jean-Martin Charcot. Então são 3 nomes muito importantes para a psicanálise, que talvez você ainda não tenha ouvido falar deles. Para quem já estudou um pouco mais a psicanálise, é inevitável falar desses 3 nomes, que são realmente a base da psicanálise. Se fôssemos falar a respeito de inconsciente, de outros conceitos que posteriormente este carinha aqui, Sigmund Freud, vai se utilizar durante o desenvolvimento da sua teoria, se fôssemos falar a respeito do inconsciente, íamos ter que pegar Schopenhauer, íamos ter que pegar vários outros filósofos que foram anteriores ou até contemporâneos do Freud, e os quais ele se utilizou para definir, por exemplo, o inconsciente, que muitos cometem a atrocidade de referenciar a Freud. Não foi ele quem descobriu o inconsciente. E quando eu falo que cometem atrocidade, porque realmente o próprio Freud fala ao decorrer de várias de suas obras que ele não descobriu o inconsciente, que ele apenas encontrou uma forma de estudá-lo, que quem descobriu o inconsciente foram os poetas e os filósofos, segundo as próprias palavras do Freud. Então, geralmente, quem atribui a ele o inconsciente realmente não estudou nada de Freud. O mesmo acontece com a psicanálise. Então, por mais que o Freud ele tenha dado a cara a tapa e tenha realmente encarado a responsabilidade de arcar com o desenvolvimento da psicanálise, ele por si não descobriu a psicanálise do nada, ele não tirou a psicanálise do nada. Então, o Freud ele referencia frequentemente nos seus livros os autores anteriores a ele que já haviam discutido os temas que ele aprofundou. E um dos autores com quem o Freud ele teve muito contato e que chegou a ser, de certo modo, seu professor, foi Joseph Breuer. Então, Joseph Breuer era um médico mais velho que Freud e que detinha uma carga de experiência maior do que Freud.
e inclusive ele tinha também experiência não apenas de vida, como experiência médica, e um conhecimento que era de muito interesse do Freud, que era do atendimento da paciente Ana O. Então, a senhorita Ana O. O Breuer ele viveu entre 1842 a 1925 e ele era um médico austríaco. O Pierre Janet ele tinha um envolvimento com a filosofia, mas posteriormente ele também conseguiu seu doutorado na área de medicina. Era um médico francês que viveu de 1859 a 1947. Bom, vamos falar um pouco, antes só apresentar também, perdão, quase esquecendo, uma figura importantíssima, Jean-Martin Charcot, 1825 a 1893, perdão, médico francês. Não é à toa que eu anoto as datas, porque eu sou péssimo com decorar números. E essas três figuras, elas tiveram uma importância muito grande no desenvolvimento das teorias psicanalíticas. E a gente vai ver um pouco agora a respeito delas e qual foi essa importância que elas tiveram para o desenvolvimento das teorias do Freud. Bom, vamos começar então pelo Joseph Breuer, que é esse médico austríaco mais velho que o Freud, um grande fisiologista, que o Freud teve muito contato e conversou com ele durante muito tempo, trocou várias informações a respeito dos pacientes que o Freud vinha atendendo e alguns dos pacientes que Joseph Breuer havia atendido já. E uma das pacientes que chamou a atenção de maneira muito grande do Freud foi a Ana O. Então a Ana O ela foi uma paciente que realmente se destacou e que o Freud teve assim uma sacada de estar estudando mais a fundo a situação desta paciente e que com a ajuda de Breuer ele foi investigar mais a fundo e acabou tendo na Ana O praticamente a base do desenvolvimento da psicanálise. A paciente Ana O, eu tenho um vídeo já no canal a respeito do caso dela. Para quem tiver interesse, eu recomendo que assista. Eu vou estar disponibilizando na descrição desse vídeo o link, tanto o link do vídeo sobre a paciente Ana O, como as referências bibliográficas dos livros que eu vou estar indicando a leitura também para quem quiser se aprofundar mais no estudo da psicanálise. E de maneira resumida, quem é a Ana O? Então a Ana O ela é uma paciente que apresentou vários distúrbios que não apresentavam origem física. Então ela tinha dificuldades em se alimentar, ela tinha dificuldades em beber água, ela tinha dificuldades em várias ações cotidianas, inclusive ações de fala, de coisas rotineiras. Ela tinha grande dificuldade em estar realizando esse tipo de atividade. E ela não apresentava perturbações físicas que justificassem essas dificuldades. Então, o Dr. Joseph Breuer, sem ter muito o que fazer, ele era um respeitável médico das famílias de Viena, era muito conhecido já em Viena e tinha uma clientela bem razoável e de pessoas bastante seletas, assim, de um grupo de pessoas bem importantes dentro da sociedade. Ele, sem ter muito o que fazer, mas também sem querer deixar a família da paciente Ana O, sem um atendimento, sem algum tipo de acompanhamento, ele começou a fazer uma das poucas coisas que seria possíveis naquela situação, que foi realmente conversar com a paciente. Ele simplesmente passava a tarde na residência dessa paciente e passava em torno de 1-2 horas conversando com essa paciente. E nessas conversas ele começou a se utilizar de um método de hipnose, que posteriormente também vai ser utilizado pelo Freud, para buscar saber as origens dos sintomas dessa paciente. Então, um dos sintomas assim clássicos que a paciente Ana O apresentou foi o sintoma, por exemplo, de não conseguir beber água. Então, chegou um período da vida dela que ela não bebia água e ela só conseguia repor líquidos de frutos. Então, ela sugava sucos de frutos para poder se reidratar, porque ela não conseguia tomar água, ela sentia uma repulsa gigantesca no ato de beber água. E ao decorrer das conversas do Joseph Breuer com a paciente, o seu nome era Berta
Poppenheim, alguma coisa do gênero. Ela ficou conhecida como Ana O devido a ser esse o nome simbólico que o Joseph Breuer deu a ela para evitar revelar sua identidade, mas não foi tão eficiente assim, porque posteriormente ela acabou sendo reconhecida como tal. Inclusive parece que ela não ficou muito contente com essa questão. Mas enfim, quando o Joseph foi explorar as origens do sintoma da Ana O, ele descobriu que, por exemplo, esse sintoma dela não conseguir ingerir água vinha de uma origem onde ela havia estado em uma situação que ela viu um cão de uma senhora bebendo água do copo que essa senhora posteriormente tomaria água. E essa repulsa que ela sentiu naquele momento, essa carga emocional de nojo de ver o cão bebendo água do mesmo copo que a senhora beberia, essa carga de emoção ela não se manifestou, não foi trabalhada do modo esperado. E aí essa carga de emoção ficou acumulada, ficou no inconsciente dela, segundo a teoria psicanalítica, e posteriormente iria se manifestar em um período de surto. E aí, nesse período de surto, essa carga de nojo que ela sentiu naquele momento se manifestou. E ela não conseguia mais beber água de copo. Porém, ela não tinha ciência dessa origem do sintoma. E quando ao Dr. Joseph Breuer explorar as origens desse sintoma, quando foi realmente chegado à origem e ela entendeu que esse nojo adivinha dessa situação onde ela presenciou o cão bebendo água do mesmo copo que a senhora beberia, esse sintoma desapareceu. Desapareceu magicamente? Não desapareceu magicamente, obviamente. Esse sintoma ele só sumiu porque ela compreendeu a origem do sintoma e ela entendeu que não havia sentido, não havia nexo no fato dela sentir nojo de todo o copo d'água, sendo que somente naquele copo, daquela ocasião, daquela situação, um cão havia bebido água naquele copo. Em outras ocasiões não ocorreu isso, portanto não há nexo nesse sintoma, e a partir disso obtém-se a solução desse sintoma. Este caso é um caso muito bacana, ele está no volume 2 da editora Imago. Então esta editora dessa coleção aqui, ele se apresenta no volume 2 dessa coleção. Para quem quiser, também ele vai estar disponível, se eu não me engano, no volume 2 da editora Companhia das Letras. Parece-me que até o momento, até onde eu sei, não saiu da editora Companhia das Letras o volume 2, mas ele está aí por vir, que é a tradução direta do alemão para o português. O título do livro é Estudos sobre a Histeria, do volume 2 da Imago. Então, para quem quiser estar tendo acesso a esse caso, ele é descrito pelo próprio Dr. Joseph Breuer e neste caso é relatado neste livro. Enfim, e também assistam ao vídeo que eu produzi a respeito deste caso. Inclusive, talvez vocês percebam que no vídeo, se eu não me engano, eu digo que o Joseph foi quem atendeu a paciente Ana O e o Freud descreveu o caso. Isso foi um erro da época meu por falta de conhecimento. Posteriormente eu fui estudar um pouco mais a respeito e não. O próprio Dr. Joseph Breuer foi quem relatou o caso nas obras do Freud. Enfim, agora vamos ao nosso segundo personagem, Pierre Janet. Então, o Pierre Janet, este médico francês, ele estudou e escreveu a respeito da histeria, porém ele tinha uma visão um pouco diferenciada do Freud acerca da histeria. Inicialmente, o Freud ele não assume que tenha lido o Janet antes de escrever a respeito da histeria. Ele afirma que somente depois de ter escrito a respeito foi que ele tomou conhecimento do trabalho do Janet. Há uma ligação direta entre Janet e Charcot, porque Janet foi aluno de Charcot, do mesmo qual tem uma ligação direta com Freud, que também foi seu aluno. Mas, enfim, posteriormente, quando o Freud veio a conhecer o trabalho do Janet, segundo ele, somente depois de ter escrito já alguns tratados acerca da histeria, e depois de ter conhecido o Dr. Joseph e já ter debatido o caso da Ana O,
O Freud ele acabou lendo o trabalho do Janet e ele escreveu muitas coisas contrariando inclusive o trabalho do Janet. O Janet posteriormente teve inclusive uma boa rusga ali com o Freud, que ele afirma que ele era o responsável por boa parte da teoria que o Freud tomou para si, e que ele seria o primeiro a estudar e relatar o caso, por exemplo, do método catártico. Ele seria o primeiro a relatar várias das questões, dos conceitos que o Freud posteriormente trouxe para dentro da psicanálise. Então, o Janet ele praticamente quis tomar para si a credibilidade do desenvolvimento da psicanálise. Aí a gente já começa a notar que o Freud não tirou do nada os seus estudos, o que para mim não desvaloriza em nada o trabalho dele. Ao contrário, dá mais credibilidade ainda, notando que não é uma coisa que simplesmente ele inventou. Não, naquele momento eu não tinha o que fazer, eu fui lá e criei uma coisa. Não, ele teve todo um estudo anterior para montar realmente a questão da psicanálise. Ele teve toda uma contextualização. E para isso ele juntou vários conceitos que ele já havia estudado a respeito da filosofia, a própria poesia e a respeito da própria ciência médica da época. Então muita gente também afirma erroneamente que se Freud não tivesse existido, nunca existiria a psicanálise. Talvez, se Freud não tivesse existido, a psicanálise se chamaria outra coisa, teria conceitos diferenciados, mas com certeza existiria algo muito próximo do que nós temos hoje a respeito da psicanálise. Por quê? Porque, como a gente pode ver, o próprio Joseph Breuer já estava estudando os efeitos psíquicos no somático, ou seja, os efeitos da mente no corpo da paciente Ana. O Janet já vinha escrevendo artigos e tratados a respeito da histeria, essa doença que manifesta sintomas psíquicos no corpo, e o próprio Charcot, que posteriormente Freud será seu aluno, também já vinha estudando os casos das histéricas. Então, se o Freud não tivesse tomado para si a tarefa de organizar todo esse conhecimento e desenvolver a psicanálise, com certeza alguém tomaria esse trabalho para si. Talvez daria outro nome, seriam outros conceitos que nós teríamos, e não necessariamente o nome psicanálise ou os conceitos que temos atualmente, mas de qualquer modo existiria algo na área. Então, porque não é algo do nada, nada surge do nada. Então, sempre que surge uma nova ciência, sempre que surge algo, é algo que já vem uma demanda da sociedade. Tanto é que quando surge uma coisa que não é demanda da sociedade, geralmente essa coisa não vinga, ela não vai para frente. Então, se a psicanálise seguiu em frente, é porque já havia uma demanda daquele período, daquela época, por um conhecimento desse tipo. Essa demanda no alemão é chamada de Zeitgeist, que é o espírito da época. Então o espírito dessa época já proporcionava a necessidade de um conhecimento dessa área, nesse estilo. E isso faz com que, mesmo que o Freud não tivesse trazido à luz a psicanálise, provavelmente alguém outro traria os conhecimentos que a psicanálise tem hoje, porém talvez com outro nome, com outro formato. Mas ainda assim existiria algo próximo disso. Bom, passando do Janet, vamos para Jean-Martin Charcot. Então, Jean-Martin Charcot também um médico francês que viveu de 1825 a 1893 e foi um famoso médico por pesquisar os casos de histeria, principalmente nas mulheres. Até mesmo porque naquela época o índice de histeria realmente era em mulheres. Tanto é que quando o Freud ele traz o conceito de histeria no homem, ele é muito criticado na sua época, ele é muito... realmente as pessoas fazem assim uma crítica ferrenha a ele. Enfim, o Charcot também ele foi famoso por ser um dos primeiros a utilizar o método hipnótico na medicina. Então ele se utilizava do método hipnótico para o estudo das suas pacientes histéricas. O Charcot ele não teve tanto... ele não teve uma boa, como eu posso dizer, bons resultados com o uso do método hipnótico. Por quê? Porque as pacientes, elas, a princípio, elas até
desapareciam os sintomas. Porém, assim que elas saíam do trânsito hipnótico, o sintoma retornava. E isso, posteriormente, o Breuer vai conseguir um efeito melhor, trazendo para a paciente a origem do sintoma. Então, o Charcot, ele utilizava-se da hipnose para estar deslocando os sintomas de uma área para outra do corpo, para estar comprovando que aqueles sintomas que a paciente apresentava fisicamente não passavam de transtornos psíquicos e que não eram realmente sintomas físicos. Porém, ele não teve a habilidade de utilizar a hipnose para um viés de tratamento. Isso quem conseguiu maior ênfase foi o Dr. Joseph Breuer, que conseguiu realmente se utilizar da hipnose para fazer com que se desaparecesse os sintomas de um caso de histeria, que foi o caso da Ana O. Bom, e o que o Charcot teve de contribuição para a psicanálise, além da questão de ser um grande estudioso da área das histéricas? Ele era responsável por um hospital onde atendiam-se as pacientes diagnosticadas com histeria, e nesse hospital era um hospital escola, onde ele levava residentes, estudantes. Na época não se tinha esse conceito de residente, mas ele levava estudantes de medicina, seus alunos, para estudar as histéricas. E o Freud, sabendo disso e já tendo tido contato anterior a ir com Charcot, ele já havia tido o contato anterior com Joseph Breuer, sabendo dos estudos de Charcot acerca das histéricas, o Dr. Freud ele ficou muito interessado no trabalho de Charcot. Porém, o Freud, a gente sabe que ele tinha uma condição financeira não tão avantajada, então ele passava por certas dificuldades financeiras. A sua família era uma família relativamente modesta, não era, para os padrões alemães, era extremamente modesta, não era uma família de grande poder aquisitivo, e ele não tinha condições de se deslocar até a França, que é onde Charcot trabalhava, para estar estudando com Charcot ou estar tendo contato com Charcot. Porém, em determinado período, o Freud ele acabou ouvindo o Charcot reclamando do fato de que havia perdido o seu tradutor. Então, o Charcot relatou que o seu tradutor das obras do francês para o alemão havia ido para a guerra, e creio que para a Primeira Guerra Mundial, e não havia retornado. E aí, ciente disso, Freud, que era bem espertinho, sabia aproveitar as oportunidades, e aí também consiste uma das chaves do sucesso. Então não basta você ser inteligente, ter conhecimento, é necessário que você aproveite as oportunidades que surgem. Freud, que já aos 10 ou 12 anos de idade já falava 6 línguas diferentes, entre elas o francês, escreveu uma carta para Charcot, se propondo a ser seu novo tradutor. Então ele enviou uma carta para o Charcot falando que ficou ciente do Charcot ter perdido seu tradutor e que ele tinha a habilidade de estar traduzindo as obras do Charcot do francês para o alemão. Para a felicidade do Freud, e talvez também para a nossa, que graças a isso também houveram grandes desenvolvimentos na área da psicanálise, para a felicidade da maioria, o Freud realmente foi aceito por Charcot. Então Charcot enviou uma carta respondendo a Freud que ficaria feliz em ter ele como seu tradutor. E dessa forma, o Freud encontrou uma abertura para estar em contato direto e ir trabalhar com Charcot, com Jean-Martin Charcot. E deste modo, Freud teve acesso ao hospital onde Charcot trabalhava e pôde ter um contato mais direto com o Charcot e com as pacientes histéricas. Isso tudo que eu estou afirmando, a relação do Freud com Janet e com Charcot e também com Breuer, ele relata as três questões no seu livro Autobiografia, no caso da Companhia das Letras, que está no volume 16, ou Relato Autobiográfico, no caso da Imago, desta editora, que está no livro de volume 20 da Imago, como relato autobiográfico, ou no volume 16 da Companhia das Letras, como autobiografia.
nesse livro, ambos são o mesmo, simplesmente com títulos diferentes. Ele relata tanto a sua relação com Joseph Breuer, como com Janet e com Martin Charcot. Para quem quiser saber mais a respeito da relação com o Breuer, ele traz também muito evidente isso na maioria das suas obras, mas uma das que mais apresentam isso é esta obra, que é 5 lições de psicanálise, que está no volume 11 da Imago, e no volume 9 da Companhia das Letras. Então, no caso deste livro aqui é o volume 11, e no caso da Companhia das Letras é o volume 9, onde ele traz as 5 lições de psicanálise, e a primeira coisa que ele já começa relatando é o caso Ana O, atendido pelo Dr. Joseph Breuer, e a importância deste para o desenvolvimento da psicanálise. E aí você tem um resumo do caso Ana O, nos 5 lições de psicanálise, das palavras do próprio Freud, diferente do caso descrito nos estudos sobre a histeria, que é da autoria do Joseph Breuer. Bom, enfim, essas três figuras elas tiveram um peso e uma importância grandiosíssima assim, para os estudos de Freud. Então foi a partir do contato com essas 3 pessoas que ele conseguiu desenvolver boa parte das suas teorias a respeito da psicanálise. Bom, creio que seja isso realmente para a temática de hoje, que é justamente esse início. Então é só mesmo as figuras e os contextos pelos quais se chegou à psicanálise que foi desenvolvida por Freud. Mais à frente, em outros vídeos, eu vou estar trabalhando mais a respeito de outras temáticas do desenvolvimento da psicanálise a partir daqui. Então acesse o vídeo Psicanálise 2, aí o subtítulo eu ainda vou definir, que vai ser realmente trabalhando com a questão da hipnose, que o Freud aprendeu com Charcot e que o próprio Joseph também se utilizou, e o porquê que esse método de hipnose posteriormente vai ser abandonado pelo Freud. Como este vídeo se propõe a ser mais didático, e eu inclusive citei algumas obras aqui, tanto o volume 2 da Imago quanto da Companhia das Letras, que traz o estudo sobre a histeria, quanto também 5 lições de psicanálise, volume 11 da Imago ou volume 9 da Companhia das Letras, e também a autobiografia, volume 16 da Companhia das Letras, ou relato autobiográfico, volume 20 da Imago. Estes livros que eu me utilizei aqui como embasamento e que trazem todas as informações que estão expostas aqui, eu recomendo a leitura. Para quem tem interesse de conhecer a psicanálise de um modo um pouco mais profundo, um pouco além da mera curiosidade. Então, para quem tem curiosidade em conhecer a psicanálise só por curiosidade, existem vários vídeos mais dinâmicos no canal do YouTube. Para quem quer conhecer a psicanálise de um modo um pouco mais elaborado e a psicanálise de um modo mais didático e dentro dos padrões acadêmicos científicos, eu recomendo que leia essas 3 obras que eu cito aqui, volte, retorne aqui e assista novamente esse vídeo, para ter uma nova percepção após a leitura dessas 3 obras e conseguir encaixar tudo que está aqui nas obras do próprio Freud. Bom, também recomendo que assistam o vídeo sobre Ana O, que eu vou disponibilizar na descrição deste daqui. As referências bibliográficas também estarão na descrição, então se você não conseguiu entender comigo falando ou não consegue ler aqui, peço desculpas pela letra estar um pouco pequena, eu acreditei que seriam grandes o suficiente, mas vejo que estão um pouco pequenas para serem lidas no vídeo, então os posteriores eu tentarei fazer letras um pouco maiores para que sejam mais visíveis. Enfim, assistam ao vídeo da Ana O e também recomendo que assistam um vídeo que eu não vou deixar o link, mas que tem e é de fácil acesso no YouTube. Então basta vocês digitarem no buscador ou irem por outros meios aí que você tem acesso a vídeos, que você vai conseguir encontrar a Análise de uma Mente, que é justamente um vídeo que traz um pouco sobre a história do Freud, sobre o desenvolvimento da psicanálise, que é bem bacana também para estar se utilizando como uma fonte de estudo.
Obrigado a todos pela atenção durante esse vídeo. Como eu já solicitei anteriormente, clique em gostei, deixem sua opinião na descrição do vídeo. Se vocês querem, desejam mais vídeos como esse, com algo mais didático, elaborado, com referência bibliográfica, não vou parar de produzir os vídeos mais dinâmicos, mais soltos, porque é uma característica do canal, então vão continuar havendo, mas este formato de vídeo só vai realmente continuar dando-se seguimento se houverem gostei e se houverem críticas boas no setor reservado a comentários. Porque a intenção do canal é produzir conteúdo para você, usuário, não é produzir um conteúdo que não será útil. Então, se você não encontrar utilidade para esse formato de vídeo, eu não estarei mais produzindo. Mas se você gostou e acredita que isso vai ser útil para você, deixe um comentário no vídeo para que eu esteja produzindo mais. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.